A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Sente-se em nome de Jesus. Eu estou muito... Amém. Sem som. Estou muito feliz pela oportunidade que Deus está me dando de estar aqui com os amados irmãos. Eu sou do estado de Santa Catarina, congrego na Assembleia de Deus de Joinville, né? Saímos de lá com uma temperatura abaixo de zero quase, né? E vim para Rondônia passar calor. Mas eu estou falando que o calor é psicológico, mas não está funcionando, está calor mesmo, né? Mas é sempre uma alegria quando eu tenho a oportunidade de vir para Rondônia. Eu falei que para Rondônia eu volto sempre de olhos fechados, porque né, o povo aqui realmente nos recebe, nos honra. Então quero agradecer publicamente a equipe de Geração Eleita, né, por tudo que já está fazendo por nós. Mas eu sei que vocês vieram aqui ser ministrados por Deus, e nós queremos pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos. Na verdade eu tinha me preparado, né, para um outro tema, e daí nós vamos trazer algo que Deus nos deu. Pode colocar lá o tema da minha palestra: transforme o seu ministério. Falar sobre isso. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Claro que se eu perguntar aqui para os irmãos, quantos querem transformar o seu ministério, todos nós vamos levantar as nossas mãos. Mas a primeira questão é: quantos querem ser transformados para depois ser usados por Deus para gerar uma transformação? Porque primeiro é em nós, para depois ser através de nós. Há uma necessidade de nós restaurarmos a verdadeira visão do ministério com crianças. Eu acredito que quando nós encontramos o verdadeiro sentido, o propósito, nós encontramos o nosso DNA. Uma vez perguntaram para mim qual é o maior desafio do ministério infantil no Brasil. Se eu fosse, né, pelas minhas vivências, eu poderia dizer: o maior desafio é a falta de apoio dos pastores. O maior desafio é a falta de apoio dos pais. O maior desafio é a falta de apoio financeiro. Todos nós vivenciamos muitos desafios. Mas esses não são os maiores desafios. Para mim, o maior desafio do ministério infantil hoje é a falta de visão bíblica em relação a esse ministério. De cada 10 líderes de criança, 7 não sabem definir o ministério infantil à luz da palavra de Deus. Quando alguém pergunta qual é o ministério infantil, ou qual é a razão do ministério infantil, há pessoas que estão envolvidas e não comprometidas, porque há uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento. Às vezes muitas pessoas que estão envolvidas não sabem a resposta para esta pergunta. E quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer atalho serve. Mas quando eu sei aonde eu quero chegar, eu não ando por atalhos. Deus está desejoso em levantar uma geração de líderes de criança que entendem e compreendem o porquê são chamados, para que são chamados e como devem cumprir o seu chamado. Em muitos lugares, o ministério infantil surgiu de uma motivação completamente equivocada. Por exemplo, no meu estado, muitas igrejas implantam o ministério infantil porque querem proporcionar aos pais um ambiente de culto agradável, onde eles não são incomodados. Em muitos lugares, o propósito do ministério infantil surge simplesmente para essa necessidade.
as crianças incomodam, as crianças fazem barulho, as crianças não deixam os adultos prestarem atenção ao culto. Nós precisamos tirar as crianças, colocar elas em qualquer lugar, desde que elas não nos incomodem. Em muitas igrejas, o ministério infantil foi qualquer pessoa, qualquer coisa e qualquer lugar. Mas nós estamos vendo que Deus está levantando uma geração de líderes que está dizendo: não, o ministério infantil não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa e não é qualquer lugar. Esses dias atrás eu estava indo fazer um seminário, parei no aeroporto em São Paulo e fui tomar um cafezinho, aquele bem caro mesmo. E quando cheguei lá e pedi, eu quero um café. E atrás do atendente estava escrito em letras vermelhas bem grandes: somente para pessoas autorizadas. Quando eu leio aquilo atrás do atendente, somente para pessoas autorizadas, Deus falou comigo: assim deve ser o ministério infantil da igreja. A porta do ministério infantil de uma igreja só deve ser aberta por pessoas autorizadas por Deus. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Algum tempo atrás havia uma postura na igreja: vamos jogar o chapéu. Quem quer ficar com as crianças? E jogava o chapéu e ficava oferecendo o ministério infantil como se fosse qualquer coisa. Mas Deus está levantando a igreja com uma nova visão, com um novo direcionamento, e estão entendendo que o ministério infantil não existe para proporcionar um culto agradável para os adultos. O ministério infantil existe porque Deus ama as crianças. Deus quer que as crianças sejam alcançadas. Deus quer que as crianças sejam ministradas. Deus deseja que as crianças tenham sim uma experiência e uma vivência com Deus. Claro que eu entendo que o ministério infantil, a verdadeira responsabilidade para gerar o entendimento e o conhecimento de Deus é a família. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a família é a verdadeira responsável para gerar o entendimento de Deus. Mas nós que estamos na vivência do ministério infantil, nós percebemos que em muitos casos a família está falhando. A família está falhando. E aonde a família falha, Deus levanta a igreja. Deus nos levanta. Nós somos a oportunidade de Deus para muitas crianças. Por isso nós precisamos estar abertos para ser transformados, para poder transformar o nosso ministério. Então, se alguém perguntasse para mim: Pastor Jean, defina o propósito do ministério infantil em uma frase, eu diria: o ministério infantil de uma igreja existe para promover, juntamente com a família, o crescimento espiritual da criança. Se não for para gerar o crescimento espiritual da criança, não justifica a existência do mesmo. Então há uma necessidade de termos um verdadeiro entendimento do que é ministério. Quando nós falamos ministério infantil, você já ficou ou você já refletiu do que significa eu estar com uma camisa do ministério infantil? Você já refletiu o que significa o teu nome estar lá na escala dos professores ou daqueles que estão servindo no ministério infantil? Você já parou para refletir quando você diz assim: eu sou do ministério infantil? Claro que eu entendo que há uma necessidade de definirmos o que é ministério. A palavra ministério significa vida de serviço no corpo de Cristo. Então, se no teu coração não existe a disposição para servir, é qualquer coisa menos ministério. Não se engane, se você não tem o seu coração inclinado para o serviço, se você diz: não posso, não vou, não quero, não é o meu dia da escala, não é o meu dia, não posso. Se você é aquela pessoa que só diz: não vou, não quero, não faço, ou se o teu coração não é inclinado para servir, é qualquer coisa menos ministério. O ministério faz com que o nosso coração se incline para o serviço. Ministério é servir.
Eu pastorei igrejas durante 20 anos da minha vida, igrejas de adulto. E quando Deus me chamou para estar somente no ministério infantil, alguns amigos meus perguntavam, tá, mas o que é ministério infantil? O que significa ministério infantil? Agora você deixou de ser pastor, né? Parou de pastorear a igreja, agora só está com as crianças. O que é ministério infantil? E aquilo me levava, né, um grande confronto. Grandes pontos de interrogação, né, eram gerados no meu coração. E num dia, num devocional, Deus me respondeu esta pergunta: o que significa ser do ministério infantil? E Deus disse assim para mim: Jean, ministério é servir. Então infantil é, você existe para me servir, servindo as crianças. Aleluia! Ministério infantil é eu sirvo a Deus servindo as crianças. Mas não é só aquelas crianças bonitinhas, cheirosinhas, as comportadinhas, que vêm na igreja, sentam no primeiro banco, de tão queridinhas, tu diz, que vontade de levar para casa. Não são só elas não. Ministério infantil é, eu sirvo a Deus servindo as crianças. E aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Ministério infantil é, eu sirvo a Deus servindo as crianças. Ministério não é uma plataforma de aplausos. Ministério não é uma plataforma de confetes. Ministério não é uma plataforma de elogios. Muitas vezes ministério é servir sem ser visto, principalmente no ministério infantil. É o ministério dos bastidores, é o ministério da salinha, é o ministério do lugar onde ninguém vai visitar, que ninguém quer ir. Eu estava escrevendo um livro, eu estava falando sobre os bastidores de um ministério. E o Espírito Santo me levou a refletir sobre isso, os bastidores de um ministério. Quando nós vamos ver uma peça de teatro, ou quando nós vamos em algum lugar, ninguém quer ver os bastidores. Nós queremos ver o espetáculo. Porque bastidores é lugar de preparação. Bastidores é lugar aonde a perna treme, aonde a mão soa, aonde tu sente aquele friozinho na barriga e diz, como é que eu vou dar conta? Ministério é o lugar onde você diz, não tenho dinheiro para fazer esse congresso. É daqui 5 meses e eu não tenho R$1 no caixa. Isso é bastidores. Bastidores é onde você diz, os pais nem se importam. Eu tenho que ficar correndo atrás de oferta para comprar, né, o uniforme das crianças nos congressos. Isso é bastidores. Todo mundo quer ver o congresso acontecendo, todo mundo quer ver os balões decorados, todo mundo quer ver a coisa acontecendo, mas ninguém quer visitar bastidores. Enquanto eu estava escrevendo, o Espírito Santo disse assim para mim, Jean, diga para os líderes do Brasil, que eu sou um Jesus onipresente, eu visito os bastidores do ministério infantil. Aleluia! Jesus é onipresente, Ele visita os bastidores do nosso ministério. Então eu preciso entender o propósito do ministério, a razão do ministério. Ministério é servir. Vocês sabiam que ministério é diferente de cargo? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes isso. Mas quando eu compreendi, ou quando eu tive um entendimento disso, mudou muito o meu posicionamento. Por quê? Por que ministério é diferente de cargo? Porque muitas vezes o cargo é dado pelo líder da igreja, mas não é dado por Deus. Muitas vezes o líder da igreja olha assim, nossa, a irmã Maria deve gostar de criança, porque ela tem 15 filhos, pega o ministério infantil. Muitas vezes é assim. Muitas vezes, aceita o ministério infantil, porque se tu não aceitar, Deus vai pesar a mão. E a pessoa recebe um cargo, e parece que recebe uma dor. Um cargo. É um cargo. Muitas vezes dado pelo homem, mas não reconhecido por Deus. E a pessoa que recebe um cargo, na primeira oportunidade, ela vai lá e devolve o cargo. Está aqui o meu cargo. Nem dói na consciência, vocês sabiam disso? É um cargo.
Parece que recebe um encargo. Na minha igreja, geralmente é assim: terminando esse congresso, eu vou procurar o pastor e vou devolver o meu cargo. Terminando esse trimestre da escola bíblica dominical, eu vou deixar só terminar o trimestre da escola bíblica dominical e eu vou devolver o meu cargo. Depois do congresso, eu vou devolver o meu cargo. Nós fizemos muitos planos, porque cargo eu vou lá e devolvo a hora que eu quero. Cargo eu entrego a hora que eu quero. Mas ministério não. Ministério não. Porque ministério é dado primeiramente por Deus e depois reconhecido pela igreja. Deus não aceita ministérios de volta. Ministério é diferente. Ministério você até pode fazer planos. Eu tenho certeza que há pessoas que estão fazendo esses planos. Convicto aqui. Às vezes nós fizemos planos. É o meu último ano com as crianças. É o meu último congresso. É eu continuar me incomodando com filho de crente. Eu estou cansada de ficar vendendo cachorro quente para fazer congresso. Eu continuar no ministério infantil. Os pais nem valorizam porque eu tenho que ficar me incomodando com o filho dos outros. Eu vou devolver esse ministério. Daí você vai num culto. Você vai no seu último congresso. Você vai na sua última escola bíblica dominical. Você vê uma criança chorando. Você já tem um planejamento para o ano todo. Você não consegue desistir. Sabe por que você não consegue desistir? Porque não é cargo, é ministério. Vou abrir meu coração aqui para vocês. Há 2 anos atrás, eu quis desistir. Eu falei, para que ficar viajando todo domingo? Para que isso? Para que ficar carregando mala pesada? Para que ficar para um lado e para o outro, em vez de eu aproveitar os domingos em casa? Vou parar. Vou desistir. Eu estava passando por um processo bem complicado, ninguém sabia. Não tem quando você ri e o seu coração está sangrando? Desse jeito. Eu subia num púlpito, coração sangrando e pregando pela fé. E eu lembro que num quarto de hotel, que eu costumo dizer o quarto branco, geralmente os quartos de hotel são brancos, onde tudo é branco, e tu fica ali refletindo. E eu dormi dizendo, eu vou parar de aceitar agendas. Não vou mais viajar. Estava convicto dentro de mim. No outro dia acordei, abri as cortinas do quarto, e de repente aquele quarto se encheu da glória de Deus. E ouvi a voz de Deus dizendo assim, Jean, você não pode parar. Jean, você não pode desistir. Porque a minha voz de comando, a minha voz de comando que vem dos céus te diz, prossiga. O meu chamado está acima da tua dor. O que Deus estava dizendo para mim, engole teu choro, porque eu chamei, eu te chamei. Se eu te chamei, eu te fortaleço. Se eu te chamei, eu te envio. Se eu te chamei, eu te uso. Se eu te chamei, eu restauro. Se eu te chamei, eu curo. O Espírito Santo está te falando nesta tarde, não é tempo de parar. Não é tempo de estacionar. Não é tempo. E olha que interessante quando nós entendemos o ministério. Vocês sabiam que o ministério é como se fosse nosso DNA? É o nosso DNA.
Você pode trocar de cidade, você pode trocar de país, você pode trocar de ministério, você pode ir para qualquer outro lugar, o seu DNA vai junto. Eu vim de Santa Catarina aqui para Rondônia, meu DNA veio junto. Eu posso trocar de igreja, eu posso trocar de país, eu posso trocar de cidade, o seu DNA ministerial vai junto. Vai junto. Vocês sabiam que além de ser o nosso DNA, ele foi projetado no céu? Ministério não foi projetado no gabinete pastoral. Ministério não foi projetado porque você é bonitinho ou porque você é bonitinha. Ministério não foi projetado porque você tem faculdade, pós-graduação e doutorado, não sei o quê. Ministério não foi projetado porque você tem muito dinheiro no bolso ou no banco, não. O ministério foi projetado lá na eternidade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, aleluia, disse: vai nascer lá em Rondônia alguém que vai vir com algo muito tremendo, um ministério, uma chamada para trabalhar com as crianças. Ah, mas agora o pastor falou uma heresia. Não, não falei, Bíblia. De repente Deus fala com Jeremias: Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. E Jeremias começa a conversar com Deus: eu só sou uma criança, eu nem sei falar. Não. Deus diz assim: eu não aceito tuas desculpas. Nessa tarde o Espírito Santo está dizendo: eu não aceito as tuas desculpas. Eu não posso, eu não vou, eu não sei, eu não tenho força, eu não sou capaz. Deus não aceita as tuas desculpas. Deus chegou para Jeremias: Jeremias, eu te chamei, te santifiquei e te dei como profeta para as nações. E vamos agora imaginar Jeremias com um grande ponto de interrogação: onde é que começou esse projeto? E Deus dá uma resposta: lá no ventre da tua mãe, eu te chamei, te santifiquei e te dei como profeta para as nações. Abrindo parênteses aqui, nós não sabemos a biografia da mãe de Jeremias. A Bíblia nem fala o nome da mãe de Jeremias, mas aquele ventre anônimo gerou um profeta. O que eu quero dizer para você é: quem sabe, ninguém sabe o seu nome, não sabe de onde você é, não sabe a sua igreja, você não sabe, não saiu em nenhuma jornal, mas o teu ventre espiritual está gerando profetas, missionários, obreiros, homens e mulheres de Deus. Mas o nosso ministério, ele começou a ser projetado no céu. E sabe outra coisa que é forte no ministério? Além dele ser o nosso DNA e ser projetado no céu, ele foi manifestado na terra. Isso é forte. Sabe de que maneira um ministério é manifestado na terra? Através de dons, talentos e aptidões naturais. De uma forma bem prática. Não tem quando alguém chega para você e diz: nossa, como é que você consegue fazer esses recursos? Eu não consigo. Sabe o que é Deus te dizendo? Sabe por que ela não consegue e você consegue? Porque eu chamei foi você, não chamei foi ela. Se eu tivesse chamado ela, ela também conseguiria, porque a capacidade vem de Deus. Não tem quando alguém chega para você e diz: nossa, como é que você conta uma história bíblica e todas as crianças ficam quietinhas? É Deus te dizendo: sabe por que ela não consegue? Porque eu não chamei ela. Se eu tivesse chamado ela, ela também conseguiria. Você consegue, porque Deus te chamou. Isso é ministério. Agora, que atitudes eu posso fazer e ter para transformar o meu ministério? Eu vou ser bem simples nessa tarde, Eu não sei se tem a plaquinha que vão controlar o meu tempo, porque agora eu também já me perdi no tempo, Teve tanta caravana, tanta coisa. Então, quando estiver terminando, o pessoal que está organizando me ajude. Terminou, 5 minutos para terminar. Vamos lá. Atitudes para transformar o seu ministério. E eu quero usar as minhas mãos para falar sobre essas atitudes que poderão transformar o seu ministério. Faça assim com as suas mãos. Amém? Olhe para os dedos da sua mão. Aí tem 5 atitudes que você, colocando em prática, vai transformar o seu ministério. Primeira atitude, faça assim com o dedo. Coloca aí o próximo slide. Identidade. Isso aqui é identidade, ok?
Então, para transformar o seu ministério, você precisa ter identidade. Quando nós entendemos isso, o nosso ministério é transformado. Sabe por quê? Porque às vezes nós podemos cair no risco de querer ter um ministério fotocópia. Um ministério fotocópia. Todo mundo canta, eu também tenho que cantar. Todo mundo usa essa roupa, eu também tenho que usar. Todo mundo usa esse recurso, eu tenho que usar. E o ministério fotocópia é aquele ministério que, infelizmente, não influencia, é influenciado. O ministério, muitas vezes, fotocópia, é um ministério que, vamos na onda, né? Todo mundo está fazendo isso, nós temos que fazer também. Mas o que nós precisamos entender, que Deus nos chamou, não é para ser A, B, C ou D. Deus te chamou para você ser quem você é. Deus te chamou para você servir no ministério infantil da maneira que você é. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para discipular, discipule. Se é para contar histórias, usando fantoche, conte. Se é para trabalhar na musicalização, trabalhe. Se é no teatro, faça teatro. Se é na pregação. O que eu quero dizer para você é: deseje somente aquilo que Deus realmente deseja para você. Tenha identidade. Nós podemos olhar para as pessoas como referências. Dizer, nossa, aquele irmão, que bênção. Nossa, que bênção aquela irmã. Nós podemos ter referências para o nosso chamado. Mas jamais devemos querer aquilo que Deus não quer para nós. Ou desejar aquilo que Deus não deseja para nós. Ou atuar em áreas que Deus não nos chamou para atuar. Quando alguém me convida, dizendo assim, pastor Jean, lá na igreja nós estamos fazendo um seminário de inclusão e tal, não tem como o senhor vir aqui palestrar, a gente queria muito que o senhor viesse e tal. Eu sou muito claro, olha, eu não tenho capacitação específica para ministrar num seminário de inclusão. Claro que eu acho que é importante esse assunto, claro que eu entendo, leio, pesquiso sobre isso, mas eu não tenho uma especialização para poder ministrar sobre isso. E aí eu sempre digo, tem pessoa tal, tem irmã tal, o irmão tal, eu indico, porque eu entendo que esta área não é a área específica que Deus me chamou para servir no ministério infantil. O que eu quero dizer para você é, você precisa encontrar a sua identidade ministerial dentro do ministério infantil. Porque às vezes, se nós ficarmos olhando com essa inclinação para ter o ministério fotocópia, nós nos frustramos. E achamos que, olha como Deus usa ela, olha como Deus usa ele, olha, eu queria ser... Não, amados. Deus usa todos nós. O mesmo Espírito Santo que habita em mim também habita em você. O mesmo Deus que me levanta também te levanta. O mesmo Deus que me usa também te usa. Deus está desejoso de levantar líderes que tenham identidade no ministério infantil, que saibam quem são em Deus, e que também saibam para que foram chamados para Deus, e o que vocês devem fazer dentro do ministério infantil. Eu, por exemplo, tenho essa convicção plena, que Deus me chamou e disse, Jean, ide pregar, por favor não cantai. Eu não canto nada. Então eu sei que Deus não me chamou por ministério de louvor, porque bota eu cantar e fazer gestinho para vocês verem, a coisa não funciona. Então, se Deus me quisesse no ministério infantil, na área do louvor, Ele tinha me capacitado. Ele tinha, me dado dons, talentos e aptidões naturais para exercer esta função específica dentro do ministério infantil. Então eu entendo que a minha área de formação específica dentro do ministério infantil é o discipulado. Então eu tenho essa minha identidade. O meu ministério dentro do ministério infantil é um ensino. É proporcionar ferramentas para os líderes, trazer a luz do conhecimento da palavra de Deus,
para as crianças. Então eu vou fortalecer esta minha identidade. De que maneira eu entendo a minha identidade diante, do propósito do ministério com criança? Quando eu oro, eu busco a Deus, busco a direção de Deus. Deus fala conosco através, de pessoas. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa uma convicção, mas isso vai gerando em mim. De que maneira eu entendo que esta é a área específica para servir no ministério infantil? Através daquilo que agora eu ressalto, através de dons, talentos e aptidões naturais. É Deus que nos capacita para o exercício do ministério. Até porque o ministério, ele vem de Deus. Ainda que seja exercido nesse mundo físico que fala sobre a preparação, o ministério, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que deu, amém? Deus deu. Então é Deus que nos capacita para o exercício do nosso ministério. Eu sempre digo que o Deus que chama é o Deus que envia. O mesmo Deus que chama e o Deus que envia é o Deus que te capacita para você viver o seu chamado. Mas eu preciso ter uma identidade. Deus está levantando líderes aqui em Rondônia com uma identidade. Eu estava vindo para esse congresso e estava pensando sobre isso. Deus está levantando o estado de Rondônia para ser uma referência. Deus está gerando uma identidade em vocês. Então eu preciso entender isso, ter identidade. Vamos lá. O outro dedo, faça assim comigo. Esse dedo a gente fala, é lá, não é mesmo? É ali. Vai lá. Sabe o que esse dedo significa? Esse dedo significa a direção. Amém? Esse dedo significa assim, direção. Mas olha que interessante. Quando você faz assim, esse dedo está para cima. Sabe o que significa? Você recebe a direção de Deus e depois tem autoridade para passar essa direção para as outras pessoas. Esse dedo significa alinhamento, direção. E eu tenho uma convicção plena que nesses dias Deus vai levantar muitos líderes de criança se manifestando como voz profética para esta geração, mostrando a direção. Deus está levantando líderes que vão manifestar a vontade de Deus para esta geração. Deus vai levantar líderes que vão ser usados por Deus para direcionar a próxima geração ao coração de Deus. Hoje existem muitas vozes querendo enganar as nossas crianças. Hoje existem muitas vozes querendo direcionar as nossas crianças. Mas eu estou crendo que Deus vai nos levantar como homens e mulheres que se manifestarão com uma voz profética dizendo: não é para lá, é para lá. Não é desse jeito, é desse jeito. Não é para esse lado, é para este lado. Líderes que vão ser usados por Deus como voz profética, porque antes receberam de Deus essa voz no seu coração e só estão dividindo e só estão falando daquilo que Deus já falou ao seu coração. Direção fala de discernimento. Há uma necessidade de orarmos por esse dom do Espírito, discernimento. Há muita coisa que é, mas não é. Tem muita coisa que parece que é, mas não é. Tem muita coisa acontecendo no ministério infantil que parece que é Deus, mas não é Deus. Há muita coisa, muito mover que nós estamos vendo de manipulação. Há muito engano no ministério com crianças em muitos lugares. Mas Deus está dizendo
que Ele quer encher o nosso coração de discernimento, de direção, e entender que nós somos chamados para ser voz profética nesse tempo e declarando a perfeita vontade de Deus para essa geração. Mas se prepare, voz profética tem cabeça na bandeja, voz profética tem cadeia, prisão, voz profética tem sentença, voz profética incomoda, voz profética muitas vezes é perseguido. Mas se Deus te chamou para ser voz profética, não tenha medo, se levante na autoridade do Espírito Santo de Deus e declare a vontade de Deus para esta geração. Identidade, direção, esse terceiro dedo aqui, vocês forem ver, é o dedo do meio. Estava lendo sobre esse dedo, significa o pai de todos, é o dedo maior. E quando eu estava lendo sobre isso, dependência, o dedo no centro de tudo, o Espírito Santo falou, esse é o dedo que representa Deus. Deus, Ele precisa estar no centro do nosso ministério. Nós precisamos depender completamente de Deus. Nós precisamos entender que Deus é o centro do nosso ministério. Nós precisamos entender que Deus é o suporte do nosso ministério. Nós precisamos entender que dependemos completamente de Deus para o exercício do nosso ministério. Tem gente que depende, do recurso visual, tem gente que depende, do seu diploma, tem gente que depende da sua contação de história, tem gente que depende da sua metodologia, tem gente que depende, eu tenho curso de oratória, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos continuar completamente dependentes de Deus. Podemos ter tudo isso, mas se nós não tivermos um coração dependente de Deus, nós não temos nada. Depender de Deus é se jogar completamente, na dependência e entender que eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não tenho forças, mas Ele me renova. Eu penso em desistir e Ele diz, não desista. Eu temo, Ele fala, te esforça que eu te ajudo. Eu quero dizer nessa tarde, continue dependendo de Deus, porque você está aqui não porque você é melhor do que os outros, não porque você tem dinheiro ou tem irmão. Você está aqui porque você dependeu de Deus. Viva na dependência de Deus. Todo chamado nos leva a um sentimento de incapacidade. Todo verdadeiro chamado nos leva a um sentimento de, nossa, não vou dar conta. Todo verdadeiro chamado te leva a pensar, nossa, como é que eu vou conseguir? Sabe por quê? Porque todo chamado de Deus é maior do que nós mesmos. Porque se não fosse chamado de Deus, você dava conta. Você ia lá, fazia, você ia lá e realizava. Não tem quando você se sente incapaz. Não tem quando você diz, não consigo. Não tem quando você diz assim, como é que eu vou fazer? E você se sente incapaz. Aí você entende que o chamado de Deus é maior do que você mesmo. Imagine comigo. Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, ide por todo mundo pregai o evangelho. Imagine, irmãos, aqueles discípulos nunca tinham saído de Jerusalém, eles nunca tinham pego um avião, eles nunca tinham ido para um outro estado, e de repente Jesus chega para eles e diz, olha, ide por todo mundo pregai o evangelho. Imagine o que eles pensaram, como assim ir por todo mundo? Como assim pregar o evangelho? Nós nunca saímos aqui da nossa cidade. Realmente aquele chamado parecia ser maior do que eles. Mas daí Jesus diz, olha,
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Realmente, o chamado é maior do que vocês. Realmente, humanamente vocês não vão dar conta. Só que tem um segredo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos ter essa dependência de Deus. Vamos para o próximo. Aliança. É o dedo do compromisso. Tu quer transformar o seu ministério? Tenha identidade. Seja voz profética. Receba o direcionamento de Deus. Dependa de Deus. E tenha compromisso com Deus. O teu compromisso não é com o seu coordenador da escola bíblica dominical. O seu compromisso não é com o seu pastor. O seu compromisso não é com a irmã A, B, C ou D. O seu compromisso não é com os pais. O seu compromisso é com Deus do seu chamado. Tenha compromisso com Deus. Tenha aliança com Deus. A coisa mais linda é quando nós vemos um homem e uma mulher que tem compromisso com Deus. A coisa mais linda é quando nós vemos líderes de criança que entendem que o compromisso dele não é com a igreja, mas que o compromisso dele é com o Senhor da igreja. A coisa mais linda é quando nós vemos líderes que têm compromisso não só com a obra do Senhor, mas têm compromisso com o Senhor da obra. Há muitos descompromissados. Há muitos que rompem com a aliança, com o compromisso. Nós, na prática do ministério infantil, sabemos disso. Às vezes uma coordenadora, um coordenador faz aquela famosa escala do ministério infantil. Entrega no primeiro domingo do mês, ou quase no quarto domingo do mês, e dizendo: olha, essa escala é do próximo mês. E a pessoa que não tem compromisso, na primeira oportunidade já pega o telefone e diz: olha, eu sei que hoje é meu dia de dar aula, mas apareceu um compromisso, tem como colocar outra pessoa no meu lugar? Às vezes eu vou em algumas igrejas, o pessoal diz: na minha igreja tem 50 líderes de criança, mas eu só posso contar com 10. Lá no grupo de WhatsApp, do grupo do departamento infantil, tem 50 professores, mas às vezes quando eu quero uma para dar uma aula, eu não encontro. São pessoas sem compromisso. São os envolvidos. Há muita gente envolvida e pouca gente comprometida. Qual é a diferença do envolvimento? O envolvimento não custa nada. Eu vou, faço quando eu quero, quando eu posso, da maneira como eu quero, do jeito que eu quero. O envolvimento é: só estou envolvido. Eu vou quando eu quero. Mas o comprometimento é diferente. Enquanto o envolvimento não custa nada, o comprometimento custa tudo. Eu sempre gosto de falar de envolvimento e comprometimento usando essa analogia. Uma piscina, uma criança morrendo afogada nessa piscina, e daí um líder de criança olha para aquela criança morrendo afogada na piscina e diz: eu vou salvar esta criança. A criança morrendo afogada na piscina. E o líder diz: eu vou salvar essa criança. Ela olha para a criança dizendo: mas eu não vou mergulhar não. Eu vou tentar salvar esta criança de longe. Eu vou tentar salvar esta criança estendendo a minha mão e tentando puxar ela. A criança morrendo afogada na piscina. Daí o líder diz assim: não vou mergulhar, vou molhar a minha roupa, vou estragar o meu cabelo. A criança morrendo afogada na piscina, e o líder dizendo: mergulho ou não mergulho? Mas para mergulhar, vocês acham que um líder que está vendo uma criança morrendo afogada na piscina vai conseguir salvar esta criança de longe, fora da piscina? Para salvar tem que fazer o quê?
O Espírito Santo está dizendo: há muitas crianças morrendo afogadas no pecado, há muitas crianças morrendo afogadas na desconstrução da fé, há muitas crianças morrendo afogadas na ideologia do gênero. O Espírito Santo está dizendo nessa tarde: mergulhe, mergulhe, mergulhe. Mergulhe significa tenha compromisso. Mergulhar significa ore mais, leia mais Bíblia, jejue mais, se consagre mais, tenha compromisso. O Espírito Santo está nos dizendo: vamos sair da superficialidade do nosso ministério e vamos mergulhar no nosso ministério. Mergulhar só vai fazer diferença no ministério com crianças, ou ter o seu ministério transformado, se você tiver coragem de mergulhar. Há líderes que ficam calculando o custo. Eu gastei R$2 para comprar uma folha de EVA. Eu tirei do meu bolso. Não, meu Deus, que vai outro no meu... não, é muito longe. Não. Se você quer que Deus transforme o seu ministério, tenha coragem e mergulhe. Tenha compromisso com Deus do teu chamado e com um chamado que Deus entregou nas tuas mãos. Um outro dedo, coloca o próximo, é o dedo menor. Então, se você quer transformar o seu ministério, você tem que ter a atitude de humildade. Estava lendo sobre esse dedo. Esse dedo é o dedo menor da mão, mas sem esse dedo, olha a definição quando você estuda sobre ele. Sem esse dedo, você não alcança coisas maiores. Uau! Quando eu li sobre isso, eu pensei: uau, é isso mesmo. Esse dedo é o menorzinho, mas sem ele, eu não alcanço coisas maiores. O Espírito Santo falou comigo: tenha o meu coração para viver coisas maiores no ministério infantil. Seja humilde. E daí, diante de tudo isso, coisas que nós vamos vivenciar para ter o nosso ministério transformado. Quando eu estava sentado ali, ouvindo algumas mensagens, Deus me deu essas frases. E eu quero dividir com vocês para entrar depois em 2 ideias criativas para a evangelização com crianças. Estou quase terminando. Vamos lá. Olha que Deus soprou no meu coração para eu ter um ministério transformado. Coloca o próximo. Mais presença do que performance. Estão entendendo? Mais presença do que performance. Mais presença. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a decoração. Às vezes nós preocupamos tanto com o recurso visual. Às vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, enquanto o Espírito Santo está dizendo: não é isso. Tudo isso é bom, mas não é isso. Tudo isso é legal, mas não é isso. Enquanto eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou para mim: diga para Rondônia, mais presença, 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 menos performance. Mergulhar na presença e menos performance. Eu lembro que um tempo atrás eu entrei numa crise. Eu disse assim: Deus, eu quero que o Senhor se movimente no meu ministério. Sim, com sinceridade eu falei: estou cansado de ver a minha foto no cartaz. Estou cansado de agenda lotada. Estou cansado de pegar. Se movimenta no meu ministério. Eu não quero pregar só por pregar. Eu não quero ir só por ir. Eu não quero ter a minha foto no cartaz só porque está ali. Se movimenta no meu ministério. Eu disse: Deus, porque se tu se movimentar, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver salvação.
Se tu se movimentar, Deus, enquanto eu estiver pregando, vai ter criança sendo batizada com o Espírito Santo. Eu disse: Deus, eu estou cansado daquilo que é humano. Se movimenta no meu ministério. Muito sinceramente, irmãos, eu estou falando isso. E um dia, num devocional, eu ouvi a voz de Deus. Deus disse assim para mim: Jean, tu quer que eu me movimente no teu ministério? Eu falei: sim, eu quero. E Ele falou tão claro comigo, Ele disse: então, feche mais a porta do teu quarto e ore. Porque quando tu fechar a porta do teu quarto e orar, quando você for lá e fechar a porta da sua classe de escola bíblica dominical, eu, o Senhor, vou me movimentar através da sua aula. Eu falei: uau, é tudo que eu quero. E eu lembrei de um sonho que eu tive no campo de missões em Portugal. Nós orávamos para que Deus se movimentasse na igreja e colocamos a igreja 24 horas de oração para Deus se movimentar. E Deus começou a fazer coisas lindas na igreja. E naquela semana eu tive com um obreiro da igreja e disse: nossa, se a campanha de oração terminasse agora, eu já estava satisfeito. E naquela semana eu tive um sonho, irmãos, que eu estava num lugar, atrás de mim umas montanhas muito lindas, um rio muito transparente, muito lindo. E eu estava andando naquele rio, molhando os meus pés naquele rio, e eu dizia: ai, que gostoso. Eu molhando os meus pés naquele rio e dizia: que sensação maravilhosa. Eu molhando os meus pés naquele rio e dizia: como estou satisfeito. E quando eu disse: como eu estou satisfeito, eu ouvi uma voz que veio de trás daquelas montanhas e disse para mim: Jean, não diga que está insatisfeito, porque ainda existe águas mais profundas. Ainda existem experiências que você não viveu. Ainda existem lugares que você não pregou. O Espírito Santo está dizendo nessa tarde: ainda existem púlpitos que você não subiu, ainda existem crianças que você não ganhou, ainda existem experiências que você não vivenciou, existem águas mais profundas. Por isso o Espírito Santo está dizendo: mais presença, mais presença, mais presença, mais presença, menos performance. Eu sinto a presença de Deus aqui. E quantos estão desejosos por mais presença, levante as suas mãos. Mais presença e menos performance. Vamos o outro. O Espírito Santo falou para mim: mais presença do que posição. Tem muita gente preocupada com posição. Tem muita gente preocupada com liderança. Tem muita gente preocupada: eu quero ser honrado, eu quero ser valorizado, eu quero, ninguém me valoriza, ninguém me honra, eu quero. Tem líderes que têm a síndrome do trono, estão ali sentados achando: eu que mando nesse departamento, é eu que mando nesse ministério, é eu que mando nesta igreja, é eu, na síndrome do trono. E Deus está dizendo: eu não estou com aqueles que amam um trono, eu estou com aqueles que amam a minha presença. Eu estou com aqueles que fazem a oração de Davi dizendo: pode tirar trono, pode tirar posição, pode tirar liderança, pode tirar a minha coroa, só não retires de mim o teu Espírito Santo. Líderes que amam mais a presença do que a posição. Líderes que amam mais a presença do que o status. Líderes que amam mais a presença do que qualquer outra coisa. Nós não amamos a obra do Senhor por nenhuma outra motivação. Nós amamos a obra do Senhor porque antes amamos a presença do dono da obra. Mais presença do que posição. O próximo: mais presença do que partidarismo. Deus não gosta dessas coisas.
Deus não gosta de estarmos divididos. Deus deseja que nós estejamos unidos. No ministério nós não temos concorrentes. No ministério nós temos pessoas que amam aquilo que nós amamos. Em ministério nós nos completamos. O ministério nós não temos, essa questão. No ministério não existe espaço para competição. No ministério infantil não existe espaço para comparação. Ministério infantil não existe espaço para nada disso. Ministério infantil é um lugar que todos têm a oportunidade, que são chamados para servir e viver esse chamado. Vamos resumir, coloca o próximo. Mais presença com palavra. Coloca o próximo. Mais presença com poder. Coloca o próximo. E aí nós entendemos que Deus nos chamou para viver o nosso ministério. Amados, eu sinto a presença de Deus neste lugar, amém? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus? Eu quero fazer uma oração. E depois dessa oração, eu vou dar 2 ideias rapidamente, de ideias práticas para evangelizar crianças. Mas eu sinto de fazer essa oração neste momento. E a pergunta é bem simples. Quantos querem mergulhar no ministério com crianças? Quantos querem mais presença? Mais presença do que performance. Mais presença do que poder. Com poder. E eu quero te perguntar, e vou ser bem simples e vai ser bem rápido nesse momento. Quantos querem mergulhar no ministério infantil e desejam vir aqui na frente declarando: eu quero mergulhar no ministério? Você que sentiu Deus falando com você, você vai vir dizer: eu quero mergulhar e eu quero mais presença no meu ministério. Venha rápido. Diga: eu quero mais presença no meu ministério. O Espírito Santo está derramando presença. Não vai ser uma oração igual, não. Sabe por quê? Porque eu já estou vendo o Espírito Santo queimando o coração aqui. Venha mais para frente, venha mais para frente. Dá mais um passo para frente. Mergulhe, mergulhe. Mergulhe. Mais presença do que performance. Soprar o vento, é acender a brasa e viva desacupada. Aproveite esse tempo para abrir o teu coração para o Deus do teu chamado. Diga: Senhor, eu estou disposto a mergulhar. Diga: eu estou disposto a mergulhar. Um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos. Receba em nome de Jesus. A casa está preparada. Receba em nome de Jesus. Há uma graça de Deus neste momento, neste lugar.
Receba em nome de Jesus. Estamos reunidos. Receba em nome de Jesus. Há uma graça de Deus neste lugar. Receba, receba a graça. Receba, receba. Levanta uma mãozinha pra cima. Um dia João Batista Receba de Deus. Há uma graça neste lugar. Há uma graça de Deus neste lugar. Receba de Deus. Há uma graça de Deus neste lugar. Pode falar em línguas, pode chorar, pode receber graça, graça, autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus, a autoridade de Deus para o teu ministério. Receba, receba. Está descendo para a tua vida a autoridade de Deus para o teu ministério. Ora, basuri, candaraba, receba. Receba a autoridade de Deus. Ore para a irmã que está do seu lado. Ore por ela agora, ore por ela. Receba, receba a autoridade de Deus para o teu ministério. Cai por terra em nome de Jesus. Toda timidez cai por terra em nome de Jesus. Receba autoridade, 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 autoridade. Deus está te entregando autoridade, autoridade. Autoridade no falar, autoridade no pregar, autoridade. Xarabassuri, candarabassuri, andarabai. Receba, receba, receba onde você estiver. Há uma graça de Deus descendo nesse seminário. Receba lá atrás, receba. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Está descendo uma graça. Receba, receba, receba de Deus. Receba de Deus. Receba, receba, receba. Receba de Deus. Receba de Deus. Está descendo uma graça neste seminário. Mergulhe nessa graça, mergulhe nessa graça, mergulhe nessa graça, mergulhe, mergulhe nessa graça. Ora basuri candarabashuri andarabanai. Há uma graça. Mergulhe, mergulhe. Receba, receba autoridade. Receba, receba, receba uma graça. Receba autoridade para pregar, para cantar, para ministrar. Dons do Espírito. Dons do Espírito. Dons do Espírito Santo. Receba o dom de profecia. Receba o dom de variedade de línguas. Dom de discernimento de espíritos. Ciência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, há uma graça neste lugar. Ora basuri candarabashai. Nós vamos cantar, eis-me aqui, porque você mergulhou e você vai se entregar agora totalmente ao Deus do seu chamado. Continue orando, continue clamando. Há um mover do Espírito Santo neste lugar. Há um mover do Espírito Santo nesta igreja. Mais presença, menos performance, mais presença. Invade Jesus, invade Espírito Santo com a tua presença. Nos leva, mais presença, mais presença, mais presença, mais presença. Oh, nós não podemos perder a presença. Nós podemos perder tudo menos a presença do Espírito Santo. Vai haver uma onda de avivamento no Ministério Infantil em Rondônia. Nós vamos ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, crianças sendo avivadas,
enviadas. Oh, nós vamos ver algo tremendo acontecendo em Rondônia. Vai vir um avivamento de dons do Espírito, de fogo, de presença. Deus vai te usar lá na sua cidade, Deus vai te usar lá na sua igreja. Receba. Quantos creem? Levante as mãos para os céus para receber esta graça. Ore da onde você estiver. Ore da onde você estiver. Se entregue, se entregue, se entregue. Se entregue. Mais presença. Mais presença. Há uma graça de Deus neste lugar. Diga: eis-me aqui. Cante, faça dessa canção uma oração. Diga para Deus: meu Deus, eis-me aqui. Receba mais presença. Como dizer ao teu chamado? Mais presença. Para ser usado para glória. Que presença maravilhosa! Se encha dessa presença. O Espírito Santo está renovando o teu ministério. O Espírito Santo está renovando as tuas forças. Se encha dessa presença. Se encha dessa presença. Oh, presença maravilhosa de Deus. Cante. Eis-me aqui. Estou disponível. O Senhor vai te usar. Receba aonde você estiver. Graça, unção, autoridade. O Senhor vai te usar. Receba, 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 receba de onde você estiver. Graça, unção, autoridade. Esteja cheio do Espírito Santo. Pode falar em línguas, pode se alegrar, pode chorar. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga: eis-me aqui, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de graça, cheio, cheio de Deus. Diga: eis-me aqui. Receba de Deus, receba,
Receba, receba, receba. Receba para viver o teu chamado. Receba uma graça. Desce fogo, fogo, fogo para viver o teu chamado. Oh, aleluia. Que graça, que graça. Que graça de Deus neste lugar. Se você está do lado do irmão, abrace esse irmão, ore agora por ele. Vamos viver esse chamado. Vamos viver esse chamado. Ore pela irmã que está do seu lado. Diga, vamos viver esse chamado. Vamos viver esse chamado. Vamos mergulhar nesse chamado. Vamos mergulhar nesse chamado. Mais presença. Mais presença. Diga, vamos viver esse chamado. Vamos viver esse chamado. Oh. Há uma graça de Deus nesse lugar. Há uma graça de Deus nesse lugar. Vamos viver esse chamado. Pode se alegrar, pode sentir a presença de Deus. O Espírito Santo está curando, está curando, está curando emoções aqui, está curando, está curando, está curando feridas aqui. O Espírito Santo está curando, está libertando do espírito de inferioridade, está libertando de um espírito. Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está indo lá atrás da igreja, Ele está vindo pelo corredor, Ele está aqui na frente, Ele está agindo. O Espírito Santo está agindo, está agindo. O Espírito Santo está limpando, limpando, limpando. O fogo do Espírito Santo está limpando. O fogo do Espírito Santo está varrendo. Oh, Rabashuri Kanda, Ramassuri Manaya Shai, Ramakanda Rabasuri Mikanda Rabashai. Há uma grara Massurai. Oh, Rabassuri Kanda Rasumanai, Ramassuri. Receba, receba graça. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, você vai sair desse seminário mais forte, mais animada, mais cheia de Deus, mais convicta do chamado. O Espírito Santo vai te levar para a sua cidade. Você vai chegar lá, as pessoas vão dizer: o que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Você vai dizer: eu recebi da presença. Eu recebi da presença. Rabassuri Kanda Ramashuri Manai, Xarabaconda Rabassuri Andarabashai. Receba a presença. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Volte para o seu lugar cheio da presença. Levanta essa geração. É a presença de Jesus. É a presença do Espírito Santo. Acende fogo, levanta essa geração. Volte para o seu lugar cheio da presença. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia. É a presença de Jesus. Pode continuar sentindo a presença de Jesus. É a presença de Jesus. É a doce presença de Jesus. É a doce presença do Espírito Santo. Continue sentindo a presença.
Aleluia. Amados, para encerrar, deixa eu só contar uma coisa que eu pedi oportunidade. Eu sou pai de um menino chamado Gessé. Ele tem 17 anos de idade e ele tem um chamado missionário. Então, nós estamos investindo nesse chamado missionário. Ele vai de formação, né, para Jocum. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar, né? Jocum é uma organização missionária. E ele quer ser missionário. Então ele já foi para várias vezes para Jocum. E agora ele vai fazer um intensivo de treinamento missionário no mês de agosto. E eu tenho alguns livros. E os livros que eu escrevo são para esse propósito também, né? Investir nessa formação missionária do meu filho. Então, em 10 dias, Deus me deu uma graça de escrever 4 livros para esse seminário, que é um kit de visão discipulado. E esses 4 livros eu fiz especialmente para esse seminário, que é a síndrome de stand-by no Ministério Infantil. Você já ouviu falar sobre isso? Né? Quando nós colocamos a criança em estado de espera. Daí tem um outro livro, Discipulando Gerações, a importância do discipulado no Ministério Infantil. Eu tenho todo professor é um discipulador. E tem um de quase 50 páginas sobre discipulado infantil também. É a minha área de que eu amo escrever. Cada livro desse é R$10. Lá tem 15 títulos de livros a R$10. Então, que vocês puderem me abençoar. Já o meu livro, Discipulado Infantil, Teologia e Prática, ele está quase esgotado, né? Então eu tenho bem pouquinho. Mas Deus me deu, né, a oportunidade de escrever livros. E eu tenho esse propósito de enviar o meu filho em agosto agora para um treinamento missionário, onde ele vai ficar. E ele quer também, em julho, ir para o Maranhão, ficar 20 dias nas férias dele no Maranhão. Então ele só pensa em missões. E eu, né, tenho orado a Deus para que Deus me dê condições para investir na vida dele. E a maneira como eu faço isso é através dos livros. Então quem quiser me abençoar, né, e na verdade impulsionar o meu filho para as missões, vão ali no meu stand. E é R$10 cada livro, amém? Só não posso fazer em 10 vezes centradas, porque daí não, né, é impossível, né? Mas a gente negocia, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.